Eu acho que não é legal prometer o que você não pode cumprir, sabe? Você prometer pro torcedor que vai voltar, o torcedor que, pô, te recebeu com carinho e tal. Faz isso não, cara. Então, mas eu acho que a gente tem que tirar as lições disso. Beleza, é pra ficar chateado. Mas a vida tem que seguir, cara. O Leonardo Jardim não é maior que o Cruzeiro. Desculpa, ele não é maior que a instituição. Um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro. Com todo respeito, o Cruzeiro tá aqui em tamanho. O Leonardo Jardim, que nem campeão do Cruzeiro foi, não ganhou nada do Cruzeiro também, pro torcedor do Cruzeiro tirar a cueca pela cabeça. A vida acabou. Não. Fala, turma! O que todo mundo já deve saber é que o Flamengo é um moedor, uma máquina de moer técnicos, ídolos. Isso era o Felipe Luiz no Flamengo. Eu acho que ainda não deixa de ser, né? Pra falar a verdade. Como jogador e técnico, o cara ganhou simplesmente várias Copas do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mais recentemente, os 3 títulos em apenas um ano. E demitiram ele por uma campanha ruim de 2 meses somente. Imaginem o que vão fazer com Leonardo Jardim caso ele não engate esse time do Flamengo rapidamente. Isso vai ser gostosinho demais de acompanhar. Mas, para falar a verdade, nada mais do que justo para alguém que nem a palavra cumpre. Essa é a minha visão sobre a situação. Vamos acompanhar aqui que o Jorge Igor, ex-TNT Esportes e agora na GE TV, ele é santista e botafoguense, falou sobre essa situação do Leonardo Jardim e vai tentar ganhar a confiança de um elenco que era apaixonado, que era amado pelo seu ex-treinador, no caso Felipe Luiz. Vai entrar na fogueira, hein? Deixa o like no vídeo e se inscreve. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Fala, Nação Azul, dia 11 de março tem jogão no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. E o CDD vai junto. Eu vou com o pessoal da Caravana Celeste, que é especialista, experiente e organizada. É uma viagem raiz de torcida que sabe como se portar fora de casa. Vamos chegar bem cedo no Rio, manhã de praia, resenha e invasão azul tomando conta. Depois é Maracanã lotado em 90 minutos para empurrar o cabuloso e calar o estádio. Terminou o jogo, a gente volta imediatamente, juntos com segurança e muita, mas muita história para contar. Se o CDD confia, é porque é coisa séria. Vem com a gente fazer história fora de casa. Caravana Celeste, dia 11, em Invasão no Rio. Chama agora o Léo e garanta sua vaga, que pode ser com ou sem ingresso. No vídeo de hoje, 2 assuntos. O primeiro, o Leonardo Jardim. Além de falar do que ele vai encontrar no Flamengo e do que ele pode oferecer em termos de características, temos que falar do sentimento que ficou em Belo Horizonte. Leonardo Jardim pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, como cantava Bete Carvalho. E também vamos Isso é música do outro lado da lagoa, não? Eu vou começar com o Leonardo Jardim. E eu vou falar brevemente de Flamengo, porque já falamos muito, já exploramos muito a temática Flamengo nessa semana. E no próprio vídeo da demissão do Felipe Luiz, um dos, que eu fiz na terça-feira, eu explorei um pouquinho as possibilidades que o Leonardo Jardim tem a oferecer ao Flamengo em termos táticos, em termos de modelo de jogo. Então, basicamente, é um treinador que aposta muito em transição ofensiva. E quando tem a posse de bola, é um treinador que explora muito os lados do campo. O Flamengo costuma ser um time, pelo menos nessa era mais vitoriosa, de 19 para cá, de dominância, pelo menos a cobrança, pelo menos assim, 2025 com o Felipe Luiz, em grande parte dos jogos, o Flamengo exercia essa dominância. Eu fazia sempre essa ilustração aqui nos vídeos, analisando os jogos do Flamengo. O Flamengo, desde o primeiro minuto, ele passa o recado: eu vou controlar as ações do jogo, eu vou ser determinante na partida, o ritmo quem vai ditar sou eu, e aí ele vai começando a criar chances num volume alto, num espaço curto de tempo. E o grande problema, muitas vezes, é que demorava a sair esse primeiro gol. Diante do volume, diante da quantidade de oportunidades, de vezes que o Flamengo se aproximava do gol, os placares poderiam ser muito mais confortáveis e faltava ali aquela conversão e tal. Esse era um ponto. Com o Leonardo Jardim, talvez, aí pode ser que ele adapte um pouco, mas eu estou pegando como base outros trabalhos e principalmente o trabalho do Cruzeiro. Mas com o Leonardo Jardim, talvez o time não tenha essa dominância.
porque o estilo dele é esse. Transição ofensiva, saída sempre muito rápida e uma posse Exatamente de bola como era no posse. Quando Cruzeiro, ataca com a posse, usa muito os lados do campo e aí você tem laterais e pontas que precisam se entender e eu acho que o Flamengo tem pontas bem interessantes que podem dar essa profundidade e nesse momento, apesar de eu entender que existe aí um risco, né, desse estilo Leonardo Jardim ser um pouco diferente daquele estilo que o torcedor pretende ver em campo, um pouco diferente da própria cultura do clube, tem um lado positivo nesse momento. Se o Leonardo Jardim conseguir explorar um pouco mais, ser mais eficiente no jogo pelos lados, pode ser uma saída para uma dificuldade que o Flamengo tem hoje de atacar por dentro. Hoje, qualquer equipe, nesse início de ano, que se fecha contra o Flamengo, oferece enormes dificuldades para o Flamengo ultrapassar essa barreira. Porque o Flamengo, nesse início de ano, pelas dificuldades físicas e também técnicas, porque não vamos dizer que é só problema físico, tem muito jogador aí em má fase, sem dúvida, né? E aí pode ser simplesmente uma má fase técnica, pode ser uma questão que tenha motivação, psicológico, tudo junto. A verdade é que o Flamengo hoje é um time que se movimenta pouco, é um time previsível e quando ataca por dentro é muito bem marcado de maneira eficiente por adversários até inferiores, né? Obviamente que eu não estou falando de Madureira e Sampaio Corrêa, estou falando de adversários que realmente podem competir em algum nível com o Flamengo. Então pode ser que nesse primeiro momento seja interessante, seja uma alternativa. E, como característica, o Leonardo Jardim sabe trabalhar dessa forma. Então, resumo do resumo, né? Vamos ver na prática o trabalho. Agora, eu queria falar mais das questões de relacionamento. E aí, relacionamento com o elenco e relacionamento com a torcida do Cruzeiro, né? Porque, vamos lá, ele vai encontrar um elenco que, em sua maioria, obviamente, quem não está jogando está insatisfeito. Todo grupo, todo elenco é assim. Você tem 11 caras felizes e você tem mais uns 10, 11 ali que uns vão estar ali ok com a condição de reserva, outros vão estar bem irritados, bem incomodados, querendo até ir embora do clube. O Cebolinha, por exemplo, parece um cara bem incomodado. Mas as informações que a gente tem de colegas que cobrem o Flamengo é que, na sua maioria, o elenco lamentou muito a saída do Felipe Luiz, o elenco Isso é fato. gostava do Felipe Luiz, o elenco É só ver os posts dos jogadores. estava fechado com o Felipe Luiz. Então o Leonardo Jardim ele vai chegar com uma missão de trazer esse grupo ao lado dele, pro lado dele, porque o Leonardo Jardim tem que dar o papo pros caras, falar o negócio é o seguinte, não fui eu que mandei o Felipe Luiz embora, não tem nada a ver com isso. Né? Se vocês estiverem puto com o Boto, com o BAP, aí é parada de vocês. Eu só tô aqui para fazer o meu trabalho. Então quero que vocês me ajudem, eu tô aqui para ajudar vocês. Né? Papo franco. E geralmente portugueses são muito francos. Então, mas tão franco que ele dizia que jamais treinaria outro time aqui no Brasil, a não ser o Cruzeiro. Eu acho que ele não é tão franco assim, né? O Jardim vai ter que fazer é cativar esse grupo. Mas o Leonardo Jardim, e aí eu acho que pode estar residindo um pouco da escolha do BAP, tirando agora, né? Já falamos muito do BAP, já fiz um vídeo aqui na terça-feira detonando a falta de cuidado com o ídolo, de cuidado com o aspecto humano que essa gestão do Flamengo sempre demonstrou, né? Uma piada nesse aspecto da gestão do Flamengo. Agora, olhando para o outro lado da decisão, para o racional da decisão. Vocês vão lembrar que no ano passado, o Leonardo Jardim obteve sucesso. Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim foi um trabalho de sucesso no Cruzeiro. Só faltou títulos, né? Que é o mais importante, mas devolveu a alegria pro torcedor do Cruzeiro, né? Um bom futebol em alto nível contra grandes equipes, o Cruzeirense não via há uns 6, 8 anos, né? Eu acho. Não teve conquista, não teve título, mas ele botou o Cruzeiro numa fase de grupos de Libertadores de novo. Ele passou parte do Campeonato Brasileiro brigando pela primeira posição, com alguma chance ali de título, alguma esperança de título. Ele cai na semifinal do Mineiro, mas ele tinha acabado de chegar e não faz uma Sul-Americana brilhante. E vai até a semifinal da Copa do Brasil. Não dá para dizer que foi um trabalho ruim do Leonardo Jardim. Isso não. Em alguns momentos o Cruzeiro jogando um futebol bem interessante, o Caio Jorge desabrochando, o Matheus Pereira fazendo o 2025 bem melhor do que 2024, então foi um bom trabalho. Uma dupla de zaga que fez um excelente ano, Fabrício Bruno e Vidalba, excelente ano. Então foi um bom trabalho do Leonardo Jardim. E muito desse trabalho
só aconteceu, só andou, só chegou no nível que chegou, porque ele teve um negocinho muito importante do futebol e que às vezes falta: autonomia. E eu acho que não vai ter no Flamengo, não, velho. Os caras estão metendo a mão, detonando um treinador que acabou de ganhar as três principais competições aí do continente, basicamente, do Brasil e do continente. Falávamos disso aqui. Ele tinha a questão do Dudu e Gabigol para resolver. Difícil, né? Ele resolveu. A partir do momento que o Pedro Lourenço deu autonomia, carta branca, meu amigo, aqui, ó, você precisa barrar medalhão do time? Tá bom, faz. Precisa tirar? Tira. Tá tudo bem. Autonomia. E eu acho que por esse perfil de temperamento mais forte do Leonardo Jardim, né? De um cara ali que, né, é um pouco pulso firme, linha dura. Eu acho que isso foi determinante também para a contratação. Eu acho que o BAP deu sinais também claros, além dele não engolir o Felipe Luiz pela renovação, pelo desgaste da renovação, porque o Felipe Luiz emparedou o Flamengo e ele teve que renovar, porque o cara tinha acabado de ser vice-campeão mundial, você vai fazer o quê, né? E não durou 2 meses. Né? Você tem que renovar com o cara. Mas o BAP nunca engoliu essa história. Mas além disso, me parece que havia um entendimento da diretoria do Flamengo que faltava pulso firme ao elenco. Que o elenco poderia estar acomodado depois dos títulos que ganhou em 2025. E eu não descarto totalmente essa possibilidade. Eu já falei sobre isso aqui em vídeos do ano. Já citei o exemplo do Guardiola. Quando o City ganha a tríplice coroa, que ele já fala: eu tô preocupado com a temporada seguinte, porque eu tenho que motivar os caras para ganhar tudo de novo. O papo que vazou do Boto, que teria dito: pô, o Felipe afrouxou a corda e vocês montaram nele. Foi mais ou menos isso, em linhas gerais, isso que o Boto teria dito pro elenco. Eu acho que passa por aí o racional dessa escolha, de trazer também, porque no futebol brasileiro se escolhe muito mais por isso, né? Não acredite que o BAP tenha um conhecimento tático de futebol tão profundo a ponto de escolher um treinador com característica de jogo A ou B. Não, né? A média do dirigente brasileiro é inferior a isso aí. Agora, eu acho que pela questão do perfil, do pulso firme, agora, ele vai ter a mesma autonomia que o Pedrinho deu no Cruzeiro? Eu acho que não. Ao Leonardo Jardim? Esse é o ponto. O BAP vai se meter de novo? O BAP vai passar por cima do Boto quantas vezes no ano? Porque passou por cima do planejamento do Felipe Luiz, quando o time começou mal as 3 primeiras rodadas do Carioca com o Sub-20, e pelo que se comenta, passou por cima do Boto, porque o Boto chega pro cara e fala: eu não queria te mandar embora, mas foi ordem do presidente. O BAP vai dar essa autonomia, ou na hora que o Leonardo Jardim tiver que tomar uma decisão difícil, o BAP vai passar por cima? E aí é o seguinte, BAP, Felipe Luiz é um temperamento, Leonardo Jardim é outro temperamento. Leonardo Jardim foi em coletiva ano passado um monte de vezes reclamar de um monte de coisa. Então, é outro papo. Eu tô muito curioso para ver essa relação BAP-Leonardo Jardim. Treinador de temperamento forte, diferente do Felipe Luiz. Tô curioso. E aí, para falar do Cruzeiro, e depois falar do jogo do Palmeiras ontem, na finalíssima do Paulistão, obviamente que ficou um sentimento do torcedor do Cruzeiro se sentindo traído pelo Leonardo Jardim. Mas torcedor do Cruzeiro, não foi a primeira vez que isso aconteceu no futebol, nem será a última. Infelizmente, eu acho que episódios assim são um pouco didáticos para modular um pouquinho essa relação de idolatria que a gente tem com as figuras que passam pelos nossos clubes. Eu tô falando como torcedor também, porque eu também sou torcedor, óbvio. Eu não tenho essa coisa de, virei jornalista, eu não torço mais. Eu acho que quando a gente vem pro lado de cá, a gente não pode se distanciar desse sentimento de torcida, de arquibancada, porque senão a gente não vai saber o que o torcedor vive, o que o torcedor sente. Como é que a gente vai analisar, né, dentro de uma perspectiva que a gente não conhece, né? Então, eu acho que o episódio Leonardo Jardim, o episódio Arias agora, na chegada ao Palmeiras, quando ele tinha dito antes que no Brasil ele só jogaria no Fluminense e tal. Isso aí tem vários casos, né? O Fred, Paulo Guerreiro e por aí vai, né? Eu acho que esses episódios, eles são educativos, sabe? Eu acho que a gente precisa de uma maneira mais inteligente lidar com os ídolos. Eu acho que
A paixão, ela muitas vezes extrapola, vai para um nível de irracionalidade e às vezes a gente coloca os caras maiores do que a própria instituição. E isso é um erro. Isso é um erro. Porque os caras vão embora, meu amigo. E a gente continua torcendo pelo clube, sabe? Quem ama somos nós. O cara vai embora e a tua camisa do Cruzeiro tá aí no teu armário e você vai continuar usando ela até morrer. Então, se sentir chateado pelo que fez o Leonardo Jardim, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem todo direito. O cara te promete uma coisa e não cumpre, normal que isso te cause um desconforto, te cause uma decepção. Eu acho que é mais esse o termo, né? Acho que é mais adequado até uma decepção. Porra, cara, sério, mano. Até porque o espaço de tempo foi muito curto, né? 2 meses, cara. 2 meses que ele foi embora, ele tinha mais 1 ano de contrato. Ele conversou lá com a diretoria, com o Pedrinho, conseguiu ir embora. Conseguiu uma rescisão amigável, velho. Ele tinha um contrato até final desse ano, gente. Pedrinho tem que parar de ser camarada. Né? Tiraram multa do caminho, beleza, vai. Não, vou cuidar da cabeça, cuidar da família. Não sei nem se eu vou treinar um clube um dia. Se eu treinar no Brasil, é só o Cruzeiro, não vou pegar outro. Mas não sei nem se eu vou voltar a treinar. Pô, 2 meses depois ele vem pro Flamengo. E ao que tudo indica, assim, sequer esperou qualquer possibilidade do Cruzeiro. Porque é óbvio, não sejamos ingênuos, que os treinadores, quando estão no mercado, eles vão mapeando, eles acompanham o futebol. E eles vão mapeando as situações, as possibilidades. Opa, esse clube aqui tem um treinador enfraquecido. Não, esse aqui tá mais difícil, esse aqui tá em boa fase. Ali não vai trocar de treinador tão cedo. Opa, aquele ali, eu acho que no curto, médio prazo vai trocar. Eu vou ficar aqui de olho porque esse rebote pode pintar para mim. Claro que isso acontece, galera. Claro. E o Leonardo Jardim sabe muito bem da situação de pressão que o Tite vive no Cruzeiro. Se o Tite não ganha o Campeonato Mineiro, se perde a decisão pro Atlético no domingo, e dependendo da forma, caso perca, de que maneira perca, vai ser muito difícil segurar, porque o torcedor do Cruzeiro, ele não engoliu o trabalho do Tite até agora. O torcedor do Cruzeiro, ele tá ali num sentimento meio de ranço, sabe? Vai ser muito difícil tirar. Talvez nem ganhando o Campeonato Mineiro esse sentimento diminua. Então o Leonardo Jardim volta pro Brasil e sequer abre qualquer janela de possibilidade para uma eventual volta ao Cruzeiro. Nada. Flamengo ligou, ele foi. Na hora. Então, chateia o torcedor do Cruzeiro? Chateia. É muito ruim. Então, mas eu acho que a gente tem que tirar as lições disso. Beleza, é pra ficar chateado. Quando o Leonardo Jardim pisar no Mineirão, porque o jogo do Brasileiro agora na quarta que vem, vai ser no Rio, Flamengo e Cruzeiro. No retorno, se ele ainda estiver no Flamengo, porque o Flamengo é uma máquina de moer técnico também, no retorno, quando ele pisar no Mineirão, vai vaiar, vai xingar, beleza. Mas a vida tem que seguir, cara. O Leonardo Jardim não é maior que o Cruzeiro. Desculpa, ele não é maior que a instituição. Um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro. Com todo respeito, o Cruzeiro tá aqui em tamanho. O Leonardo Jardim, que nem campeão do Cruzeiro foi. Eu não tô dizendo isso para desprezar o que ele fez. Pelo contrário, acabei de enumerar aqui, né, os feitos do trabalho dele em 2025, que eu acho que foram bons. Acho que foi um bom trabalho. Mas assim, não ganhou nada do Cruzeiro também, pro torcedor do Cruzeiro tirar a cueca pela cabeça. A vida acabou. Não, beleza. É isso aí. Vamos tirar lições desse episódio. Não é pra ficar comprando pelo valor de face tudo aquilo que é dito. Tudo que o treinador faz. As promessas de treinador e de jogador são muito vagas. É igual eu fazendo promessa com o meu time jogando. O bicho pega, eu vou lá, pelo amor de Deus, se esse gol saiu, eu vou fazer isso, aquilo. Faço porcaria nenhuma. Então é tipo... Deve ser por isso que eu tô numa zica danada. É tipo isso, sabe? Você ficar se apegando muito em promessa. Esse cara quando voltar, pode ter certeza. Pode ter 500 propostas. Ele vai voltar pro meu clube porque ele ama o meu clube. Você ama o seu clube. O jogador pode até criar uma identificação. Por exemplo, no caso do Arias, eu até acho que naquele momento ele tinha o desejo de voltar pro Fluminense. Mas ele tem uma carreira para cuidar que se sobrepõe ao amor, não sei se é amor, ao sentimento, vai. Se é amor, se é paixão, se é carinho, se é respeito, seja ele qual for. O aspecto profissional se sobrepõe a qualquer sentimento que ele tem pelo clube A ou pelo clube B. Porque ele é profissional. Então a gente muitas vezes fica esperando do treinador, fica esperando do jogador um nível de comprometimento com o clube que nunca vai existir. A não ser casos raríssimos.
Aí você vai falar de Rogério Ceni, que é um caso raro. Aí você vai falar do Pelé. Aí você vai falar do Zico. Aí você vai... Tudo bem, são casos... Até do lado do Cruzeiro, né? Podemos falar até do Fábio, né? Que teve propostas até do Arsenal da Inglaterra e ficou aqui no Cruzeiro, né? do São Marcos. Aí são casos muito raros. Muito, muito raros. Muito Só foi embora por causa da gestão lá, né? pontuais. Em linhas gerais, De Paulo André e companhia. nunca dá pra esperar que o camarada que tá lá vestindo a camisa do teu clube, como jogador ou como treinador, tenha o mesmo nível de carinho, zelo, sabe, conexão, laço com o clube que você vai ter pro resto da vida. Você vai ter pro resto da vida, o cara não vai. O empresário vai chegar e vai falar, ó, o rival fez uma proposta muito melhor, vambora, pula o muro. É assim. Então eu acho que a gente pode tirar lições do que fez o Leonardo Jardim. E nós, como imprensa, também podemos tirar lições. A galera, assim como nós aprendemos uma lição. Quando o treinador reclama de trabalho interrompido, cansei de ver, no meu início de carreira, cansei de ver. O treinador chegava, 2 meses depois era mandado embora. Aí ele ia pro microfone revoltado. Olha, interromperam o meu trabalho, assim não é possível, não tem como andar, o futebol brasileiro, falta de respeito. Quando Agora não tem desculpa não, hein, Léo Jardim? o telefone do treinador toca, ele faz a mesma coisa. Então a gente aprendeu. Quando o treinador reclama de ter trabalho interrompido, de ter contrato encerrado antes da hora, entra por um ouvido e sai pelo outro, pelo menos dos meus 2 ouvidos, que ainda funcionam muito bem, graças a Deus. Entra por um, sai pelo outro, porque eles fazem a mesma coisa. Então agora a gente vai aprendendo. Toda vez que o cara prometer, não, eu volto para cá, neste país, eu não trabalho em nenhum outro lugar, só aqui. Já começa, vai entrar aqui, vai sair aqui, fala, aham, Já pode desconfiar. tá bom, beleza. Eu acho que não é legal prometer o que você não pode cumprir, sabe? Fica feio, né? Fica feio você gerar uma expectativa em alguém e você não cumprir. Você prometer que vai trazer um negócio pra criança e não trazer. Pô, faz isso não, cara. Faz isso não, que não é legal. Você prometer pro torcedor que vai voltar, o torcedor que, pô, te recebeu com carinho e tal. Faz isso não, cara. Promete nada, sabe? Promete nada. Seja sincero, né? E acho que a gente também tem que entender que o cara é profissional e quando ele for sincero no microfone, tá bom. Eu prefiro que o cara seja sincero, falar, ó, tô indo embora. Não sei se eu volto aqui um dia, não sei, mas ó, fui muito feliz, obrigado, tamo junto. Do que o cara me prometeu que ele não vai cumprir. Eu prefiro, sério, eu sou muito mais prático nessas relações. Bom, vamos... E o destino vai colocar os dois, Leonardo Jardim e Cruzeiro, juntos novamente, só que de lados diferentes, já semana que vem. Não vai dar nenhum fôlego para esses dois se acostumarem com as diferenças, né? Eu acho que vai dar Cruzeiro em pleno Maracanã. E eu vou estar lá com a Caravana Celeste. Deixa o like no vídeo e se inscreve.